Irmãos, paz seja convosco. Deus abençoe sua vida poderosamente nessa sexta-feira. Que seja uma sexta-feira de bênção, uma sexta-feira de resposta, uma sexta-feira abençoada para você, para a sua família, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. O livro de Eclesiastes diz que para tudo tem um tempo determinado. Mas dentro desse tempo, só não há o tempo de deixar de buscar, o tempo de deixar de orar, o tempo de buscar a face de Deus. Isso é em todo o tempo. Existem 3 tipos de milagre dentro da palavra de Deus. Existe o milagre gradativo, que há um processo. Existe o milagre que eu faço e Deus faz. Que milagre é esse? Que parte eu preciso fazer e Deus entra com a mão dele. O terceiro milagre é o instantâneo. Existe um milagre instantâneo, aquele que basta apenas uma palavra. E eu gostaria de falar um pouco desses 3 tipos de milagre, usando como base os 3 cegos que fala na palavra de Deus. O primeiro cego que vai dizer é o cego de Jericó, Bartimeu. Bartimeu era um mendigo, cego, e se encontrava à beira do caminho. A beira do caminho não é lugar para ninguém. É um lugar apenas de observar quem vai e quem volta. É um lugar de parada. E não é um lugar onde a pessoa ela se desenvolve, mas é um lugar que ela só observa quem desenvolve. E Deus não nos chamou para ficar parado à beira do caminho. Deus nos chamou a andar no caminho, a romper no caminho, a conquistar no caminho. Bartimeu, ele está na beira do caminho, é um cego, carrega uma placa escrita que é cego. E quando ele ouve Jesus passar, ele não enxerga, mas ele ouve. Ele ouve que Jesus está passando ali. Ele não tem olhos, mas tem ouvido, tem boca. E ele então começa a clamar e a chamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pedia misericórdia e a misericórdia parou. E ao parar, Jesus parou e naquele momento, então, o Senhor Jesus, ele pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu só quero ver. Eu só quero ver. Jesus, ele disse: a sua fé te salvou. Jesus deu muito mais do que cura para Bartimeu, porque viu nele a fé em chamá-lo, mesmo sem ter visão. A fé rompe situações. E o milagre na vida de Bartimeu foi instantâneo. Logo ele deixou aquela capa que ele carregava. Oh, amado, a presença de Deus nos leva a deixar a capa do passado, a capa da rejeição, a capa do ódio, a capa da mágoa, a capa de ser um perdedor. A presença de Deus nos faz romper. Bartimeu, ele logo deixa sua capa, se levanta. E o milagre foi instantâneo, porque Deus tinha muito mais do que apenas fazer ele ver. Deus tinha salvação, porque a palavra que o Senhor liberou foi: a sua fé te salvou. Ele não disse seja curado, ele disse você está salvo. Aleluia.
Entenda o que Deus está falando aqui. Muitos vão atrás de Jesus pela cura, por algo dessa terra, mas o Senhor, Ele veio para mostrar o caminho da salvação. A terra passa, os homens passam, tudo isso vai passar. Aquele que foi curado milagrosamente pela mão de Deus vai ficar doente de novo se Jesus não voltar, até o momento dele voltar. Por isso, o mais importante é a salvação. É o que vai definir depois para onde nós vamos na vida eterna. Jesus olha para ele, porque conhecia o coração de Bartimeu, e disse: pois a sua fé, ela te salvou. Segundo milagre é o cego de nascença. Você vai encontrar lá no livro de João, capítulo de número 9. Os discípulos perguntaram se a causa era o pecado. Se aquele homem que era cego, se os pais dele pecaram para que ele passasse por aquela situação dele ser cego. E, amados, a Bíblia diz que tanto o justo quanto o ímpio passa pelas mesmas provações, passam pelas mesmas situações, mas o que nos define é que o mundo não conhece o Espírito Santo que o Senhor, Ele nos deixou. E Ele nos fortalece a passar pela prova, pelas adversidades. E os discípulos aqui questionam se os pais pecaram. E Jesus, em silêncio, se agachou e pegou o lodo ao chão. Ele cuspiu no chão com a sua saliva e pegou aquele lodo, passou nos olhos daquele homem e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele obedeceu. Ele não questionou a forma do milagre. Ele podia não estar vendo, mas sabia que estava acontecendo algo. Ele não questionou a forma com que Jesus estava usando para poder fazer com que a vista dele, ele voltasse, ele enxergasse. Ele obedeceu. Muitas vezes, o motivo de não ser abençoado, o motivo da porta não abrir, o motivo da doença não ir embora, é a obediência aos líderes espirituais que dão o caminho, mas muito questionam. A obediência às autoridades constituídas, pois a Bíblia fala das autoridades. O que questiona não é abençoado. Bom, a Bíblia vai dizer que ele é conduzido até esse tanque para lavar a sua visão. Eu quero dizer que esse é um milagre no qual parte eu preciso fazer. Parte eu preciso fazer e parte Deus faz. Esse é o milagre de quando Deus pede algo, Ele está esperando você fazer a sua parte para que Ele entre com a parte do impossível que só Ele pode fazer. Se Deus colocou algo para você fazer nessa manhã, faça. Porque o tempo que você gastar para fazer é o tempo no qual o seu milagre acontecerá. Então faça. Quem sabe você está vivendo esse milagre. Quem sabe não é o outro, o instantâneo. Quem sabe Deus está esperando você fazer a sua parte em alguma determinada área da sua vida. Quem sabe não é ir ao tanque de Siloé se lavar. Talvez o se lavar seja o se lavar de perdão, de liberar o perdão na vida de alguém, para que o milagre ele possa acontecer na sua vida. Hoje o Senhor, Ele traz essa palavra, porque Ele quer fazer milagre na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Terceiro milagre, o cego de Betesda. A Bíblia fala que esse homem, ele
trouxeram ele até Jesus, se pediram, alguém clamou, alguém pediu, toca, Senhor, nele, porque nós sabemos que quando o Senhor tocar nele, ele vai enxergar. Quando o Senhor olhar para ele, quando o Senhor colocar as mãos nele, ele vai enxergar. Alguém acreditou no milagre que não era para si, mas o milagre que era para o outro. Aleluia. Quantos de nós temos buscado, não para nós, mas pelo outro? Jesus cura, Jesus entra com providência. Quantos têm buscado para o outro? E esse é um milagre que não foi instantâneo, não foi parte eu faço, parte ele faz, mas foi um milagre diferente, porque foi um milagre de processo. Por que processo? Porque a palavra diz que o Senhor, ele também cuspiu nas mãos e colocou sobre os olhos desse cego. E quando ele olha, ele vê homens como árvores. A visão não foi totalmente restaurada de cara, mas ele viu homens como árvores. Mas eu creio que também fazia parte desse processo. Porque Deus nos chamou a ser árvores frutíferas. Os homens, as pessoas foram chamadas, aleluia, para serem ligadas na videira verdadeira que é Jesus e produzir os frutos no qual o Senhor estabeleceu para cada um. E ele olha e vê os homens como árvores. Jesus então coloca suas mãos novamente sobre os olhos desse homem. Então ele passou a ver, naquele momento, claramente. Nem todo milagre ele é instantâneo. Nem todo milagre será parte eu faço, parte Deus faz. Tem milagre que é o próprio Deus que vai fazer gradativamente. Será um processo. E esse processo, Deus está trabalhando na alma de quem está passando. Então aceite o processo, porque no processo, Deus, ele move o nosso ser. Não questione. Os 3 eram cegos. Os 3 foram curados, mas cada um de uma forma. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu sei que se Deus quiser, pode ser instantâneo o seu milagre. Se não for, pense o que eu preciso fazer. O que está impedindo para que eu viva o meu milagre? Terceiro, quem sabe seja um processo o seu milagre. E só depende de você. Continue, não desista, creia. O Deus que nós servimos, ele faz milagre. Hebreus vai dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus abençoe vocês, Pai seja convosco.